Tendo como base o presente trabalho, se torna necessário falar um pouquinho sobre o que é o condomínio. E para isso eu separei essas 4 perguntinhas. Começando pela primeira: do que se trata um condomínio? Bom, um condomínio nada mais é que um espaço que possui diversos proprietários. Passando para a segunda: quais são os tipos de condomínio? Existem 3 tipos: casas, apartamentos, salas comerciais e mistos. A terceira pergunta: quais são os fatores obrigatórios para a constituição de um condomínio? Bom, o primeiro fator é ter diversas propriedades simultâneas. Outro fator é existir mais de um dono do local privativo dividindo o mesmo espaço. Além disso, o condomínio ele tem que assumir a responsabilidade de cuidar da segurança e do funcionamento do mesmo. Quarta pergunta: quem são os gestores do condomínio? Bom, o gestor nada mais é que o síndico. E esse é votado numa assembleia com os moradores e pode ser tanto um morador do condomínio como um síndico profissional. O vídeo pretende discorrer sobre os condomínios edílicos contendo personalidade jurídica. É sabido que existe sim uma forte corrente doutrinária que defende esse ponto, e eles são sim apoiados e se embasam no enunciado número 90 da JDC, em que fala: deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edílico. Outro ponto também trazido aqui por tal corrente é relativo da segurança jurídica, à medida que outras associações elas não possuem a perenidade, ou seja, a duração, ou seja, eles não são tão duradouros quanto o condomínio edílico, ou seja, não possuem a mesma segurança jurídica do condomínio edílico. E por isso deveria ser levado em consideração na definição da personalidade. Outro ponto muito importante aqui também trazido seria do artigo 44 do Código Civil, já que os condomínios edílicos eles preenchem todos os 5 requisitos de pessoa jurídica, né, que seria a vontade humana criadora, o cumprimento das condições legais de sua formação, liceidade de seus propósitos, a forma prescrita ou não defesa em lei e o obrigatório registro público da circunscrição imobiliária respectiva com eficácia constitutiva e oponível perante terceiros. Outro ponto também muito importante trazido aqui, e que é um paradoxo na lei, já que existe sim uma dificuldade imposta aos condomínios a respeito da legitimidade processual para deflagrar a ação de cobrança ou execução judicial de cotas condominiais em atrasos. Ou seja, é um paradoxo à medida que os condomínios não podem pedir por resultado prático, por satisfação de crédito. E com isso chegamos à conclusão dessa corrente, que seria em qual categoria então se encaixariam os condomínios edílicos. Na visão dessa corrente, eles não poderiam se equiparar às associações nem às sociedades civis, e tampouco às demais hipóteses previstas no artigo 44 do Código Civil. E justamente por isso ele teria que ser classificado como Instituto do Direito Real Imobiliário, já que ele tem um escopo único, diferenciado, e a sua condição é sui generis, ou seja, especial. Também, outro ponto trazido é que o novo diploma legal, ao criar a figura, né, do condomínio especial, ele originou um novo conceito, que seria o de pessoa formal. O que é isso? Que é legitimada para o seu próprio nome ou é representada pelo síndico, né, e tem que atuar ativamente ou passivamente em juízo e no resguardo do direito e interesses comuns. E como o direito processual é um meio para o resguardo do direito comum, direito positivo, a gente chega à conclusão que tem por fim resolver os conflitos de interesses pela aplicação do direito. Ou seja, essa pessoa formal trouxe sim algo que é muito importante para classificar o condomínio contendo personalidade jurídica. Outro ponto também muito importante para a gente debater é do direito comparado, à medida que na França, desde 1965, pela Lei 60.577, de 10 de julho de 65,
Os condomínios lá, eles são vistos sim contendo personalidade jurídica e são denominados sindicato de proprietários. Outro local também que acontece algo semelhante é na Colômbia, em que desde a Lei 675 de 2001, o condomínio é dotado de personalidade jurídica. Outro local também que ocorre o mesmo é na Argentina, através da Lei 13.512, que tratou de confirmar o que já vinha sendo decidido e aplicado pelos tribunais de todo o país, com aplausos de todos os doutrinadores. Ou seja, havia um grande respaldo dentro da própria Argentina que os condomínios possuíam, sim, personalidade jurídica, e justamente por isso incumbiu na Lei 13.512 em tal país. E recentemente, já no Brasil, tramitou o PL 4.816 de 2009, que tinha por objetivo acrescentar dispositivos à Lei dos Registros Públicos e ao Código Civil de 2002, e visando conferir ao condomínio edílico a oportunidade de se constituírem pessoas jurídicas. Ou seja, tudo isso é a construção de uma teoria que embasa que o condomínio possui personalidade jurídica. E justamente por isso a gente deve defender esse ponto. Mas conforme nós vamos ver, pode ser que não, ou pode ser que sim. Para entendermos essa controvérsia em relação ao condomínio, primeiro nós precisamos entender o que é um ente despersonalizado. Sua terminologia apresenta algumas variações, como entes atípicos, sujeitos de personalidade reduzida, grupos de personificação anômala, entre outros. Essa dissonância se dá pelo fato do conceito ser uma criação doutrinária e que não está explícito na lei. Apesar da controvérsia em relação à nomenclatura, seu conceito está muito bem definido. Os entes despersonalizados são sujeitos de direito que não possuem personalidade jurídica própria. Eles possuem vários dos requisitos para a formação de uma pessoa jurídica, mas não possuem todos. Assim, eles não podem ser considerados pessoas jurídicas e nem pessoas naturais. Eles só existem pois a lei confere direitos e deveres para algumas entidades que não possuem personalidade jurídica. Dessa forma, essas entidades podem praticar algumas ações. Entretanto, apenas seguindo o princípio da legalidade estrita, ou seja, eles só podem praticar o que está ligado à sua natureza ou à sua finalidade. Além disso, eles também podem ser representados em juízo. No Código de Processo Civil de 2015, no artigo 75, podemos encontrar alguns exemplos, como a massa falida, a herança jacente, o espólio, as sociedades irregulares e, por fim, o condomínio, que é o nosso tema principal e será explicado em detalhes pelo Vitor Pires a seguir. Os condomínios edilícios são condomínios com partes exclusivas e partes comuns aos moradores, e não são considerados entes com personalidade jurídica, pelos seguintes motivos. O primeiro deles é que, segundo o Código Civil Brasileiro, mais especificamente o artigo 41 a 44, não lista os condomínios edilícios com entes de personalidade jurídica, somente associações, fundações e por aí vai. O segundo argumento é que, após uma súmula do STJ, a ministra relatou que os condomínios não têm affectio societatis, ou seja, os condôminos não têm o desejo de ter uma vinculação jurídica entre si para atingir um bem comum. Eles só têm a relação jurídica para a administração do condomínio. O terceiro ponto é que o condomínio é registrado no cartório de imóveis, afastando então da personalidade jurídica. No entanto, os condomínios têm CNPJ, e esse registro serve estritamente para a contratação de funcionários, realização de obras, compra de imóveis, ou seja, relações com terceiros. No entanto, a compra de imóveis só poderá ser feita se for para a utilização do condomínio em si. Agora, para abarcar todos os conteúdos apresentados nesta aula, nós temos um caso prático. Esse caso prático trata de analisar se o condomínio é ou não uma pessoa jurídica, e se ele não é, o que ele é, evidentemente. E claro, nós sabemos aqui nessa conclusão que ele é um ente despersonalizado. Por quê? Nos embargos de divergência em recurso especial, e aqui abro um parênteses, o embargo de divergência foi criado com a finalidade de uniformizar a jurisprudência interna de um tribunal, e nesse caso específico,
é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele declarou por unanimidade que o condomínio é uma massa patrimonial despersonalizada. E como ele definiu isso? Dado um caso em específico, acontecido em São Paulo, em 2017, em que o condomínio entrou com uma ação de danos morais contra um condômino que realizou uma festa irregular e já existia uma ordem judicial para não fazê-la. Eles, contrariando essa ordem, continuou e criou muitos prejuízos aos moradores que vivem lá no condomínio e à comunidade em questão. Entrado com essa ação, em sentença monocrática, em acordo em segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, declarou que o condômino deveria sim pagar ao condomínio os danos morais. Entretanto, em recurso dirigido ao STJ, entendeu que não, que por ser o condomínio ente despersonalizado, ele não poderia receber esses danos morais, exatamente porque não teria legitimidade de gozar desse benefício, de ter uma honra objetiva. E aqui destaco os pontos 5, 6 e 7 da ementa, em específico o 5 e o 6. A corrente prevalece no STJ a corrente que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns. E entre os condomínios não acontece o affectio societas, ou seja, a ausência de intenção dos condôminos de uma relação jurídica. Além disso, ponto 6, caracteriza o condomínio como uma massa patrimonial, ou seja, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, se não admitir que qualquer ofensa é dos condôminos, pois quem goza de reputação são os moradores de lá, e não o próprio condomínio. Assim, encerrando o caso prático, entendemos que sim, o condomínio é um ente despersonalizado e não uma pessoa jurídica.